A paz do Senhor Jesus. Eu tenho uma mensagem extremamente pastoral para você nessa noite. Salmos de número 107. Pastora, tem mensagem que não é pastoral? Tem aquela mensagem que é do reboliço, sabe? Aquela mensagem que é do reteté, aquela mensagem que é do glória, sabe? Aquela mensagem agitada? Tem. Mas tem aquela mensagem pastoral, do pastor que quer ensinar suas ovelhas, do pastor que quer instruir, que quer dar novas direções, que quer trazer algumas instruções específicas. É essa a mensagem de hoje. Aleluia. Salmo 107 diz assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários. Não acharam cidades para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia. Diga assim comigo: e clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou de suas dificuldades, e os levou por caminho direito, para irem a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas, e pelas maravilhas que fez aos filhos dos homens, porque Ele fartou a alma sedenta, e encheu de bens a alma faminta. Podemos assentar. E clamaram a Deus, e Ele o livrou de todas as suas angústias. Esse é o texto-chave para a ministração dessa noite. Nós sempre estamos falando aqui da importância de buscar a Deus, da importância de orar, da importância de clamar, da importância de termos uma vida com Deus, um relacionamento com Deus. Na carta aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 6, o apóstolo Paulo, ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, em vez de você ficar aí ansioso, ansiosa, atribulado, atribulada, para com isso, vamos falar com Deus, conta para Deus, faça conhecida as suas necessidades diante do Senhor, através do clamor, através da oração, e isso com ações de graça, e o Senhor é poderoso para nos responder, quando nós suplicamos a Ele, clamando por uma resposta. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus não foi encontrado por quem não o buscou. Deus não foi achado por aqueles que não tiveram desejo de encontrá-lo. Deus não estendeu as suas mãos para socorrer aqueles que não o buscaram, aqueles que não foram até Ele. Não houve situações aonde Deus se manifestou, aonde ninguém clamava, aonde ninguém buscava. Deus manifestou aonde tinha alguém com fé, aonde tinha alguém com oração, aonde tinha alguém com jejum, aonde tinha alguém com clamor, com obediência, buscando um relacionamento com Deus. Mas tem gente, presta atenção nisso, tem gente que acredita que o simples fato delas terem uma necessidade é o suficiente para Deus agir. Tem gente que acha que o simples fato delas precisarem de algo é o suficiente para Deus agir na causa delas. Por exemplo, Deus viu que eu tenho uma necessidade, e porque Deus viu, Deus já chegou e fez. Não, irmão, não é assim. Quando eu era recém-convertida, eu ouvi uma daquelas histórias de parábolas. E a história é bastante conhecida, mas se alguém não conhece, vai conhecer agora, porque eu vou contar. É de que um crente, um servo de Deus, foi até um barbeiro para cortar o seu cabelo. E o barbeiro era ateu, ele não acreditava em Deus, ele não cria na existência de Deus.
E esse homem começou a dizer para aquele barbeiro: olha, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus faz coisas extraordinárias. E aquele barbeiro incrédulo disse para o seu cliente: Deus não existe. Porque se Deus existisse, não existiria tanta gente por aí passando necessidade, passando fome, morrendo de formas tão terríveis. Isso é sinal que Deus não existe, porque se Deus existisse, não existiria tantas catástrofes, tantas coisas ruins. Essa é a prova de que Deus não existe. O seu cliente não disse nada, apenas ouviu. Mas quando ele saía na porta da barbearia, ele viu passar um moço cabeludo e barbudo. Então ele se volta para o cabeleireiro e diz: olha, cabeleireiro também não existe. E o cabeleireiro diz: mas como que eu não existo? Eu acabei de cortar o seu cabelo, eu acabei de fazer a sua barba. Ele disse: pois é, assim é Deus. As pessoas só estão sofrendo, enfrentando as situações mais terríveis da vida, porque elas não buscam a Deus. Porque se elas buscassem a Deus, o Senhor se voltaria para elas, o Senhor as abençoaria, o Senhor mudaria a história delas. Então tem gente que sofre porque não buscam a Deus. Elas acham que o simples fato de terem uma necessidade é o suficientemente bastante para Deus agir. Mas não é assim. Deus só foi encontrado aonde ele foi buscado. Ei, Deus só se manifesta aonde o nome dele é invocado. Deus não vai intervir nas nossas causas só porque nós temos uma necessidade de uma intervenção divina. Deus vai intervir aonde ele é clamado, aonde ele é buscado. Existe muita gente que tem muita necessidade, mas poucos são aqueles que buscam ao Senhor. Ei, deixa eu contar um segredo para você. Deus não vai curar só porque tem gente precisando de cura. Deus não vai libertar só porque tem gente precisando de libertação. Deus não vai prosperar só porque tem alguém vivendo em escassez. Não, ei, Deus não responde necessidade. Deus responde a nossa busca. Deus responde a nossa fé. Deus responde os nossos votos. Deus responde os nossos propósitos. Deus responde a nossa obediência. Deus responde o nosso clamor. Quem está pegando? Se Deus respondesse necessidades, sabe onde é que Deus ia morar? Nos hospitais, só para atender necessidade, tipo um pronto-socorro. Ei, se Deus atendesse necessidades, ele moraria num pronto-socorro. Chegava alguém com a necessidade, recebeu a bênção. Chegou alguém com outra necessidade, recebeu a bênção. Mas Deus responde quem clama. Deus responde quem clama. Ei, Deus não é o gênio da lâmpada, um atendedor de desejos. Não. Ele não é um atendente de desejos. Ele é um pai, aleluia, um pai que se relaciona com os seus filhos e atende o clamor desses filhos. Quem está pegando nessa noite? A Bíblia vai dizer que uma das esposas de Jacó, cujo nome era Raquel, ela queria muito ter filhos. Mas Raquel era tipo aquelas pessoas que têm sonhos, têm planos, têm desejos, mas elas não reagem. Quem está pegando? Eu conheço gente que fala assim: eu tenho um sonho de ir em Israel. Nunca tirou nenhum passaporte. Não, que sonho é esse? Que balela é essa? Que conversa é essa? Você está achando que Deus vai lá na Polícia Federal, tirar o seu passaporte, comprar sua passagem para você ir? Não, irmão, isso se chama fé idiota. Isso é uma fé idiota, não é uma fé inteligente. Fé inteligente é aquela que eu faço a minha parte, que é o possível, e Deus faz a parte dele, que é o impossível. Tá pegando? Então Raquel era tipo isso. Raquel, ela tinha um sonho, ela queria ter filho. Mas Raquel era aquele tipo de pessoa que fala do sonho, mas não faz nada para o sonho se realizar. Não se movimenta do jeito certo. Ei,
na localização certa para Deus operar. Por favor, projeta para nós. Gênesis 30, versículo 1 e 2 diz assim: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu vou morrer. Olha só, gente, ela chega para o marido e fala assim: faz eu engravidar, senão eu vou morrer. Aí o verso 2 diz assim: então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? Gente, vem comigo aqui, ó. Ao invés de Raquel clamar a Deus, ela vai diante de Jacó fazer chantagem. Se você não me fizer engravidar, Jacó, eu vou morrer. Dá-me filhos, senão eu vou morrer. Aí Jacó: ei, eu estou no lugar de Deus? Ei, mulher, por acaso eu sou Deus? Em outras palavras, ele está dizendo: ei, filha, impossível, quem pode fazer só Deus. Ei, eu posso até deitar com você, ter relações sexuais com você, mas te fazer engravidar, Raquel, é só Deus. Eu não tenho esse poder, Raquel. Então para de pedir para mim o que só Deus pode fazer, Raquel. Ei, Raquel, para de dirigir o teu clamor à pessoa errada. Dirija o teu clamor a quem de fato tem poder para te abençoar, Raquel. Raquel era tão bobinha que Raquel, não se contentando com isso, ela quis usar atalhos. Ei, a pior coisa é quando você quer receber uma bênção, mas de forma ilegítima, através de atalhos, usando meios que não são legítimos. Olha o que ela fez de novo. Por favor, Gênesis 30, verso 3. E ela disse: eis aqui minha serva Bila, coabita com ela para que dê a luz sobre os meus joelhos, e assim receba filhos por ela. Ela fez tipo Sara. Lembra quando Sara pegou Agar, a escrava, e deu para Abraão ter um filho com ela? Assim ela fez. Já que eu não consigo gerar, eu vou pegar aqui a minha funcionária e vou deixar ela deitar com meu marido, e o filho que nascer dela vai ser meu. Então Jacó se deitou com Bila. Nasce um filho, mas o coração dela não tinha contentamento, porque esse filho não nasceu do ventre dela. Não foi ela que gerou. E ela continuou naquela busca incessante por um filho. Aí o verso de número 14, por favor, Gênesis 30, verso 14. Ela vai tentar usar outro atalho, outro meio ilegítimo. E foi Rúben, nos dias da cega do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: ora, dá-me das mandrágoras do teu filho. O que são mandrágoras? A mandrágora é uma planta que acredita-se ter um grande ou um alto poder de fertilidade. Então quando Rúben acha as mandrágoras, ela compra as mandrágoras de Rúben a fim de engravidar através das mandrágoras. Mas nem as mandrágoras, nem a maracutaia de Raquel fez com que ela engravidasse. Ei, Raquel tinha uma necessidade, mas ela precisava clamar a Deus para ter a sua necessidade atendida. Enquanto ela ficava usando esses meios, se ela tivesse clamando, ela já teria recebido a bênção. Ei, Deus não vai responder necessidade, Deus vai responder clamor, Deus vai responder fé. Deus vai responder quem buscá-lo de todo o coração. Ei, Deus responde quem busca, Deus responde quem clama, Deus responde quem ora. Olha o diferencial aqui. Gênesis 30,
verso 17. Olha o que diz. Ouviu Deus a Leia e concebeu e teve um quinto filho. Ei, Leia orava. Deus escutou por quê? Porque ela clamou. Deus escutou por quê? Porque ela orou e deu a ela o quinto filho, enquanto Raquel está lá tentando usar atalhos para receber algo de Deus. Leia gerava porque ela era uma mulher que clamava, e o clamor é o canal que liga a necessidade ao milagre. Quem está pecando, aleluia, não tem outro meio, assim como a Bíblia diz para nós, que não há outro que possa ser um mediador entre os homens e Deus, entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Não tem outro meio de você receber milagre, a não ser pelo clamor. É quando clamamos que o Senhor vem sobre nós com resposta, é que o Senhor vem sobre nós com vitória. Mas um dia, de tanto ver Leia clamando, Raquel resolveu clamar também. E olha o que aconteceu quando ela clamou. Por favor, Gênesis 30, versículo 22 diz assim: e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e lhe abriu a sua madre. Quando Deus a ouviu, aí sim Deus abriu a sua madre. Ei, não adianta você ficar tentando receber vitória de Deus sem clamar, sem buscar, aleluia. E eu já vou te explicar o que é esse clamor. Ei, tem gente aqui que já tentou resolver problema de todas as formas. Tem gente aqui que já buscou ajuda em todos os lugares, em todas as pessoas que você julgou ter poder para te ajudar. Ei, mas sabe quando que o socorro virá? Sabe quando que a sua situação vai mudar? Quando Deus ouvir você clamando, quando Deus ouvir você suplicando. A Bíblia vai dizer que Ana também queria gerar. Ela estava todos os anos no tabernáculo em Siló, oferecendo sacrifícios. Mas um dia a Bíblia vai dizer que ela subiu a Siló decidida a buscar a Deus, a clamar a Deus, a fazer um voto a Deus para receber a sua bênção. Ei, a Bíblia vai dizer que naquele dia ela foi, Penina irritou, ela não ligou. Por quê? Porque ela estava decidida, e ninguém para um homem e uma mulher quando está de fato decidido. Sabe, eu gosto muito disso. Eu sempre vou para as minhas guerras na força da leoa parida, a fim de defender aquilo que eu acredito, a fim de receber aquilo que eu estou buscando. Ei, quando eu vou para as minhas guerras espirituais, eu não vou com aquele negócio de se der errado. Eu não vou com o plano B, eu vou no plano A, e eu vou clamando até que Deus me ouve, até que Deus me responde, até que o plano A dê certo, até que a resposta chegue, até que a vitória esteja nas minhas mãos. E aí, filho, quando alguém está decidido, pode falar o que quiser, não desanima a gente. Quando eu estou decidido a fazer alguma coisa, irmão, eu nem escuto conversa. Porque vai que alguém tem alguma coisa contrária para querer abalar minha fé. Eu não escuto, eu não recebo, eu não ouço. Pode vir com profecia, não escuto, aleluia. Sabe por quê? Porque quando Deus põe dentro de mim uma convicção, irmão, não tem quem arranque, não tem quem tira, não tem quem muda o que eu estou acreditando da parte de Deus. Quem vem comigo nessa mesma fé? Ana, ela vai para Siló decidida. Chegando no tabernáculo, ela se lança diante do Senhor em clamor. E como se não bastasse só clamar,
ela faz também um voto ao Senhor, e o Senhor lhe responde. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus não respondeu a Ana só porque ela tinha uma necessidade, só porque ela precisava de um filho, não, Deus respondeu porque ela buscou, Deus respondeu porque ela clamou, porque mais uma vez eu repito para ficar gravado, Deus responde quem clama, Deus responde quem busca, Deus é encontrado por aqueles que o procuram. Israel estava há mais de 400 anos sendo oprimido, sendo escravizado pelos egípcios, e durante todos esses 430 anos aproximadamente, não houve uma intervenção de Deus. Agora pasmem comigo, amados, olha quantos anos, 4 gerações já haviam se passado e Deus não se manifestava. 4 gerações já haviam se passado e Deus não se manifestava. Mas quando nós lemos Êxodo capítulo 2, do versículo 23 até o versículo 25, olha o que nós encontramos. E aconteceu que depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão, e o Senhor ouviu o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque, com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Observe comigo, eles estavam sofrendo, eles estavam sendo escravizados, mas em nenhum momento Deus agiu, a não ser quando clamaram, a não ser quando buscaram. Quando Deus ouviu o clamor, Deus enviou Moisés, e com mão forte e braço estendido, operou grandes milagres e libertou Israel do Egito. Eu não sei quem está pegando, eu não sei quem vai mudar o posicionamento a partir de hoje, eu não sei quem está entendendo, a mensagem está tão clara como a luz do dia, e Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. No livro dos Juízes, nós vamos encontrar midianitas e amalequitas saqueando a colheita de Israel. Tudo que Israel plantava, os midianitas e amalequitas vinham sobre eles e os saqueavam. Israel plantava, midianitas e amalequitas ficavam esperando o momento da colheita para vir roubar o povo. Isso durou 7 anos, diga comigo, 7 anos. Observe, 7 anos de escassez, 7 anos de pobreza, 7 anos de humilhação, 7 anos se escondendo em covas. Deus estava vendo tudo isso, irmãos. Deus está vendo o povo sofrendo. Ei, Deus era ciente do que o povo dele estava enfrentando, mas Deus não se metia. Sabe aquele negócio? Eu só me meto onde eu sou chamado. Só dou palpite aonde me convida. Ei, só dou opinião quando me pede. Deus é tipo isso. Deus sabia o que estava se passando com o povo. Deus estava vendo, mas Deus não intervinha. Deus sabia do sofrimento, Deus sabia da escravidão, Deus sabia da pobreza que o povo estava vivendo, porque era saqueado, era roubado, mas Deus não intervinha. Preciso que você entenda uma coisa, mesmo Israel sendo a menina dos olhos de Deus, Deus via tudo e não fazia nada. Mesmo Deus vendo que Israel, o seu povo escolhido, tinha uma necessidade da sua intervenção, Deus não intervinha. Deus estava vendo a aflição do povo, Deus sabia o que o povo estava passando, mas Deus não estende a mão só porque eles estão aflitos, só porque eles são os seus filhos amados e têm uma necessidade. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte, olha aqui comigo, Juízes 6,
7 e 8. E sucedeu que Juízes 6, 7 e 8. Eu preciso que a igreja leia. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, 8, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, e lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da escravidão. Ou seja, quando eles clamam, Deus envia um profeta para dizer: da escravidão eu já tirei vocês, vocês não devem mais estar em escravidão, vocês sabem o caminho para sair da escravidão, e o caminho é o clamor, o caminho é clamar, aleluia. Aqui nós vamos ver um antes e um depois do clamor. Antes do clamor e depois do clamor. Observe comigo a reação em cadeia do agir de Deus. Quando eles clamam, Deus envia um profeta. Após o profeta vem um anjo. Após o anjo vem Gideão. Através de Gideão, a vitória para Israel. Observe, o povo clama, Deus envia um profeta para quê? Para alinhar o coração do povo. O profeta tem uma palavra de alinhamento. O coração do povo estando alinhado, Deus manda um anjo. Através desse anjo, Deus encoraja Gideão. E Deus levanta Gideão. Através de Gideão, Deus derrota os inimigos de Israel. Mas tudo isso só aconteceu porque o povo clamou. Você vai ouvir essa palavra ecoando no decorrer dessas próximas semanas. Não são os problemas que passamos, que enfrentamos, não são as lágrimas que choramos, que chama a atenção de Deus para nós. É a nossa busca. É o quanto buscamos. Por mais que você esteja passando por problema no seu casamento, por mais que você esteja passando por problemas financeiros, por mais que você esteja passando por problemas de saúde, por mais que você esteja passando por problemas emocionais, por mais que você esteja passando por problemas espirituais, enquanto você não clamar, enquanto você não orar, enquanto você não obedecer, enquanto você não se posicionar, levantando o altar de clamor, o Senhor não vai te atender. Está pegando? Porque Deus não responde necessidade, Ele responde quem busca. Ele responde quem busca. E quando a gente dobra os nossos joelhos e começa a clamar a Deus e buscar, Ele intervém no nosso casamento. Quando a gente dobra o nosso joelho e começa a clamar e começa a buscar, ei, Deus intervém na nossa vida espiritual e nos fortalece. Quando a gente dobra o nosso joelho e em jejum, oração, clamor, começamos a buscar, Deus arrebenta ferrolhos e abre portas fechadas. Quando nós dobramos o nosso joelho e começamos a clamar, Deus vem com uma palavra e nos dá direção. Quando nós dobramos o nosso joelho e em jejum e oração e propósito, nós começamos a clamar, Deus derrota os nossos inimigos. Quando nós clamamos, Deus desce na nossa guerra. Deus está vendo tudo que você está passando. Deus está vendo as suas angústias. Deus está vendo as suas preocupações. Deus está vendo os problemas emocionais e espirituais que você tem enfrentado. Deus está vendo os problemas financeiros. Mas Ele está assim, ó, esperando ouvir teu clamor, esperando ouvir tua oração. Ele está esperando ouvir você se manifestar e dizer: Pai, me ajuda, socorro, Deus.
Ele está esperando. Jeremias capítulo 29 e versículo de número 13 diz assim: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O 14 diz: e serei achado de vós, diz o Senhor. Mas tem que buscar, tem que clamar. Aleluia. Levanta a mão que eu vou profetizar. Deus vai te ajudar a vencer essa luta. Deus vai te ajudar a alinhar as suas finanças. Meu Deus, Deus vai te ajudar a sair desse vale. Deus vai te ajudar a resolver esse problema. Deus vai te ajudar a sair dessa angústia. Deus vai te ajudar a sair dessa depressão. Deus vai te ajudar a sair dessa escassez. É desejo de Deus te ajudar, mas Ele quer ouvir você clamando nessa noite. Quem é que vai tomar uma decisão aqui hoje de dizer: eu vou sair daqui clamando, eu vou sair daqui orando, eu vou sair daqui invocando o nome do Senhor? Ei, chega na tua casa, faça como Daniel, abra a janela, olha para o céu e clama, e busca, invoca o nome do Senhor. Se houver propósito, vai haver resposta. Se houver clamor, vai haver resposta. Olha o que diz o salmo que lemos. Salmo 107, verso de número 4. Diz assim: andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários. Eles não acharam cidades habitáveis, cidade em que eles pudessem habitar. Salmo 107 é parte da história, da trajetória do povo de Israel. E nessa parte da história, Israel estava sem rumo, sem direção, sem saber o que fazer. Ei, eles enfrentaram muitas dificuldades, inúmeras necessidades, enfrentaram inúmeros inimigos, tiveram muitos embates, como lemos. Eles andaram sem rumo. E como diz aqui nesse salmo, eles não encontraram cidades habitáveis. Eles estavam sem direção. Nós também passamos por inúmeras dificuldades. É ou não é? Enfrentamos inúmeros inimigos. Ficamos perdidos em certos momentos da nossa vida, sem rumo, sem direção, sem saber para onde ir. Ei, às vezes nós ficamos como que embaraçados em problemas, sem saber como sair deles. Às vezes nós não temos uma resposta sábia para dar a alguém. E são situações que requer de nós um sim ou um não. E às vezes nós não temos nem o sim e nem o não. Às vezes nós não sabemos que decisão nós devemos tomar, ficamos perdidos. Outros estão se afundando na opressão, na depressão. Aí pergunta: o que eu faço, Senhor? Senhor, o que eu faço? Ei, Jeremias vai nos trazer uma resposta muito precisa. Muito precisa. Nós precisamos clamar ao Senhor, porque Israel clamou. Salmo 107, verso 4 e 6 vai dizer que quando eles estavam assim perdidos, eles clamaram ao Senhor na sua angústia, e o Senhor os livrou de todas as suas necessidades. Meu Deus, há um Deus esperando ouvir o seu clamor para intervir na tua casa. Há um Deus esperando ouvir o seu clamor para abrir a porta. Há um Deus esperando o seu clamor para te abençoar. Há um Deus esperando o seu clamor para te favorecer. Ei, Deus se manifesta quando Ele escuta clamores.
Deus está pronto para responder ao que clama. Ei, se você está perdido, se você está sem direção, se você está no vale, se você está enfrentando dificuldade, se você está enfrentando problemas, como eu disse, Jeremias tem a resposta. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Preciso que você preste muita atenção aqui agora. Essa promessa de responder o povo, de responder o clamor de Judá, mais propriamente, que essa profecia foi direcionada a Judá. Essa profecia surgiu no meio de um cenário de aflição e ameaças. E o povo estava sendo infiel. Quando o texto diz assim, clama a mim. O verbo clamar está no hebraico tzak, que significa uma súplica com urgência. Súplica com urgência, ou até mesmo uma invocação intensa. Quem está pegando? Não é tipo assim, não sei você, mas quando eu abro meu olho pela manhã, que eu acordei e estou viva, eu digo, bom dia Espírito Santo, obrigado por esse dia. O Senhor é bom, me deu uma noite de paz, não houve nenhuma intercorrência, meu telefone não tocou para me dar nenhuma notícia ruim, obrigado, o Senhor é bom, agora eu preciso que o Senhor abençoe o meu dia. Guia os meus passos, as direções que eu preciso tomar, e começo a orar dessa forma, pedindo direções para esse dia. Isso é uma oração. Isso não é um clamor. Eu estou orando. Quem está pegando? Estou orando. Estou orando algo usual de todo dia. Eu estou orando. Agora o clamor aqui, ó, é uma súplica com pedido de urgência. É uma invocação intensa. Sabe onde nós vemos isso? No Getsêmani. E o escritor aos Hebreus diz que ele clamou a quem podia lhe atender e podia enviar uma legião de anjos. E o clamor de Jesus foi tão intenso que deu hematidrose, pequenos vasos começaram a se dilatar e ele começou a suar sangue. Ele clamou com tanta intensidade. Não significa que o nosso clamor precisa ter suor de sangue, não. Significa que eu preciso orar com mais intensidade. Eu preciso ser intenso na minha busca. Eu preciso ser intenso na minha invocação ao nome do Senhor. Você está pegando? Então, o clamor é aquela oração que a gente faz de corpo, alma e espírito. Está tudo junto, sabe? Está tudo junto, entrelaçado ali, ó, unido, buscando a Deus, alinhado, espírito, alma e corpo, alinhado, buscando ao Senhor, e não apenas uma simples oração, é um alinhamento poderoso entre o meu corpo, que está ali usando a minha fala para poder declarar, a minha alma que está sentindo a urgência da necessidade, da resposta, e o meu espírito vivificado, conectado com o Espírito de Deus, buscando resposta. Não sei se eu estou conseguindo te ensinar. Clamor. Isso é clamor, gente. Deus, aqui em Jeremias 33:3, ele se compromete em responder o clamor. Ele se compromete em responder o clamor do povo. Ele está dizendo, olha, eu não vou só falar, responder. Não.
Ó, ele não vai só falar, clama a mim, responder-te-ei. O responder aqui não é você me perguntar e eu te dar uma resposta, não, não. O responder aqui é ação, é intervenção, é o agir de Deus. Ei, Deus não vai só falar. Quem aqui tem uma palavra que ainda não cumpriu? Levanta a sua mão, que eu quero ver. Quem tem uma palavra e essa palavra ainda não se tornou real na tua vida? Ei, se você clamar, o que é só uma profecia, o que é só uma palavra, vai se tornar real na tua vida, vai se tornar real diante dessa promessa. Deus não vai só falar, Ele vai intervir nas suas causas. Ei, levante um altar de clamor lá na tua casa. Ei, e Ele vai entrar no meio dessa crise, Ele vai entrar no meio desse vento, Ele vai entrar no meio dessa dor, Ele vai entrar no meio dessa angústia, Ele vai entrar no meio dessa ameaça e vai te responder. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Quando ele diz e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, ele está dizendo: eu vou trazer uma revelação além do conhecimento natural, sabe? Trazer uma revelação além do conhecimento natural. Está entendendo? Sabe aquele momento que você clama e Deus abre a cortina e mostra para você tudo que você precisava ver? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, aquilo que está em oculto, aquilo que ninguém sabe, aquilo que ninguém viu. Quando Israel clamou, Deus ouviu, Deus respondeu, Deus abençoou. Meu Deus do céu, quem está entendendo isso? Aleluia! Deus lhes deu uma direção, Deus abriu o Jordão para eles passar, Deus colocou eles em cidades habitáveis, Deus proveu alimento, Deus prosperou, Deus destruiu os teus inimigos, Deus os livrou de suas angústias. Deus está esperando o seu clamor para te livrar. Deus está esperando o seu clamor para te prosperar. Deus está esperando ouvir o seu clamor para te curar. Deus está esperando ouvir o seu clamor para abençoar a sua casa. Quando nós clamamos, nós revogamos sentenças ruins sobre nós, sobre a nossa vida. O favor de Deus se estabelece sobre nós aqui nessa noite. Há uma graça especial se manifestando aqui neste lugar. Oh meu Deus, porque tem gente aqui que até agora só orou e mal orou, mas Deus está te chamando para clamar, para Ele intervir na sua vida, porque Deus só se manifesta aonde Ele é orado, buscado, adorado e clamado. Aleluia! Quando você decidir levantar um altar de clamor, coisas poderosas vão começar a acontecer na sua vida. Deixa eu te contar uma coisa: quando a gente clama, Deus toca em coração de pessoas específicas, e essas pessoas específicas começam a ser favoráveis a nós. Quem já teve experiência com isso? Quando a gente clama, aleluia, Deus faz com que pessoas específicas se lembrem de nós em mesas específicas, em lugares específicos, e manda chamar o nosso nome. Oh, aleluia! Ei, quando nós clamamos, o impossível passa a se tornar possível, e tudo que estava já perdido, não tinha mais jeito. Ah, meu Deus, Deus vem com providência. Levanta a mão que eu vou profetizar. O socorro de Deus vai chegar a tempo. Ei, a vitória vai chegar a tempo. Ei, você que está achando que já tudo está perdido, Deus vai chegar a tempo na tua casa. Deus vai chegar a tempo no teu trabalho. Deus vai chegar a tempo na tua vida. Deus vai chegar a tempo no seu casamento. Deus chega a tempo. Está chegando ajuda da parte de Deus. Está chegando socorro da parte de Deus. Está chegando saúde da parte de Deus, está chegando prosperidade da parte de Deus, e muitas coisas vão começar a mudar. Oh, Rabacandaraia. Quando eu falo que muitas coisas vão começar a mudar, entenda,
Eu não estou falando de sorte, eu estou falando de uma intervenção poderosa da bênção de Deus para atender o seu clamor. Ei, o segredo é clamar. Eu sinto uma graça tão grande aqui. Eu sinto uma graça tão grande. Levante a mão que eu vou profetizar, porque eu recebo autoridade nesta noite para profetizar sobre a sua vida, que Deus está levantando pessoas para te favorecer. Deus está levantando pessoas para falar bem de você em lugares específicos. Deus está levantando pessoas para defender seu nome em lugares específicos. Deus está levantando pessoas para te ajudar. Ei, Rabacandaraia, Deus está levantando pessoas para te ajudar, e você vai poder sair dessa situação. E deixa eu declarar: todos que forem favoráveis a você vai ser abençoado pelo Senhor. Tudo que todos que te favorecer vai ser abençoado, porque somos descendentes de Abraão pela fé, e há uma promessa, e a promessa é: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pastora, e aqueles que estão me amaldiçoando? Problema deles, porque se estão te amaldiçoando, a maldição está vindo pela própria boca deles, sobre a cabeça deles e sobre ti. Não vale maldição, não vale encantamento. Ninguém amaldiçoa quem Deus decidiu abençoar. Ninguém amaldiçoa quem Deus já resolveu abençoar. Ninguém amaldiçoa. Se Deus estabeleceu sobre a sua vida, pode levantar o invejoso com a sua inveja, não vai te tocar. Se Deus decidiu abençoar a sua vida, pode levantar o macumbeiro com a sua macumba, não vai te tocar. Se Deus decidiu te abençoar, pode levantar o caluniador com a sua calúnia, não vai manchar teu nome, não vai ferir a tua imagem. Quando Deus decide, está decidido. Muita gente vai te ver na bênção e vai dizer: não acredito. Ele, ela. Você só vai dizer: Deus decidiu. Deus decidiu fazer comigo. Deus decidiu que a bênção está comigo. Deus decidiu que a porta aberta é para mim. Deus decidiu que a resposta do clamor é para mim. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Meu Deus! E quem te amaldiçoar, a maldição virá sobre a cabeça deles pela sua própria boca. Versículo 6 de Salmo 107, para nós terminar. Clamaram a Deus em sua angústia, e o Senhor os livrou. Eles estavam angustiados, e eles clamaram a Deus. Se você clamar, Ele te livra da angústia. Se você clamar, Ele te livra da enfermidade. Se você clamar, Ele te livra do prejuízo. Se você clamar, Ele te livra da maldição. Se você clamar, Ele te livra dos teus inimigos. Se você clamar, Ele te livra da dívida. Se você clamar, Ele te livra da morte. Se você clamar, Ele corta o laço. Verso de número 6 até o 9 do capítulo 107 de Salmo. E Ele os guiou por um caminho direito. Quantos caminhos errados nós percorremos por falta de buscar uma direção de Deus? Mas quando a gente clama, Ele nos dá direção, Ele avisa, Ele diz: não faça isso, não faça esse negócio, não vai por aqui, não entre neste negócio. É ou não é? É tão bom. Ele vai dando livramento, Ele vai guiando. Transforma suas necessidades em clamor. Eu preciso encerrar com você aqui.
E eu preciso ler com você Tiago 4, 7. 8, por favor. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O primeiro passo aqui é de Deus ou do homem? Eu me achego a Deus, e Deus se achega a mim. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Muitos de nós, e agora eu redobre a sua atenção que de fato eu termino aqui nessa instrução. Muitos de nós queremos a presença de Deus, queremos sentir a presença, queremos ser tocados pela presença, queremos ser batizados com o Espírito Santo e com fogo, queremos falar em línguas, queremos receber dons espirituais, queremos exalar poder. E particularmente aqui para mim e para você, não há nada tão maravilhoso quanto sentir a presença de Deus. Todos nós queremos e precisamos dessa presença, mas poucos estão dispostos a se aproximar dele de verdade. Ei, Deus corresponde à nossa aproximação. Ele corresponde. Chegai-vos e Ele se achega. Então, Ele corresponde à nossa aproximação. Olha o que diz Salmos 145, verso 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Todos os que invocam em verdade. Ei. Muitas vezes, a presença de Jesus vem no culto. As pessoas se alegram, pastor Enéas. As pessoas regozijam diante dessa presença. Mas acaba o culto, elas não sentem mais nada. Sentir a presença de Jesus não é difícil não. Principalmente em um culto como esse. Se eu começar a orar aqui e clamar a presença do Espírito Santo, Ele é fiel e vem. Ele é fiel e toca em boa parte da igreja. Então não é difícil, irmão Henrique, sentir a presença dEle. Sabe o que é difícil? Pergunte o quê? Ele sentir nossa presença. Jesus já sentiu sua presença aqui no culto? Jesus já sentiu você aqui no culto? Sentir Ele é fácil, principalmente quando nós estamos reunidos, aonde tem 2 ou 3 reunidos em teu nome, Ele está lá. Ele se faz presente. Agora a pergunta é: Ele sente a nossa presença? Ele sentiu você aqui? O difícil, irmãos, é conseguir levar aquela adoração em um alto nível, em um nível tão excelente, a ponto dele sentir que a nossa presença está naquele ambiente. Eu vou te explicar melhor. João 4:23 está escrito que Deus procura verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele está procurando os verdadeiros adoradores, pessoas que fazem a sua presença ser notada por Jesus dentro de um ambiente. Talvez você não entendeu. Existem pessoas que usam perfumes marcantes. Perfumes que marcam. Perfume bom, sabe aquele perfume bom que marca?
Onde a pessoa passa, você diz, ó, fulano passou aqui, ó o perfume dele, ó o perfume dela. Aquele perfume marcante. Quando a pessoa entra no ambiente com aquele perfume marcante, quem conhece sabe que ela chegou. Que ela tem aquele cheiro marca ela. Que então quem conhece é capaz de sentir e entender que o cheiro daquela fragrância denuncia que a pessoa está no ambiente. Assim são os adoradores. Quando eles chegam num ambiente, Jesus sente a fragrância do clamor deles, sente a fragrância da adoração deles. A fragrância do clamor e da adoração deles exala, enche o ambiente, enche a casa. Rabai, que maravilha! Se ele sentir a sua presença aqui hoje nesse culto, a virtude dele te cura, a virtude dele te toca. Foi assim com a mulher do fluxo de sangue. Ela foi se arrastando, ela tocou, não nele, na orla de suas vestes. Quando ela tocou na orla de suas vestes, ele sentiu a presença dela. Pedro diz: todo mundo te aperta, mestre, todo mundo está em volta te apertando, mas ele sentiu a presença dela. Só dela. Oh meu Deus, não sei quem pode entender isso aqui. Ele sentiu a presença dela. E quando ele sentiu a presença dela, foi inevitável. O corpo dele exalou virtude. A virtude curou, a virtude libertou, a virtude salvou. Ele disse: ei mulher, vai em paz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Tá salva, tá liberta, tá curada, porque ele sentiu a presença dela. Tem gente que sente Jesus aqui no domingo, mas na segunda Jesus não te sente. Tem gente que sente Jesus no culto domingo, mas segunda Jesus não te sente em ambiente nenhum. Fica de pé que eu vou te dar um recado de Jesus. E o recado é: filho, filha, tô com saudade de ouvir tua voz me clamando. Tô sentindo falta da tua presença nos cultos. Tô sentindo falta dos seus louvores, mesmo aqueles desafinados no chuveiro. Estou sentindo falta de você na mesa da ceia, participando do cálice. Estou sentindo falta da sua fidelidade, do seu temor. Quando você recebia convites e dizia: não, eu não vou, porque eu não posso desagradar a Deus. Ele está sentindo falta das suas palavras sinceras e verdadeiras, dizendo: Deus, eu pequei, mas me perdoa, porque eu não consigo viver sem a tua presença. Não aparta de mim o teu Espírito Santo, porque eu não posso viver sem ti. Apocalipse 3:20, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ei, Jesus está batendo na porta. Ele não quer apenas te visitar, ele quer entrar, ele quer cear. Ei, ele quer permanecer no teu coração, ele quer permanecer na tua vida, ele quer permanecer em ti.
Eu quero nessa noite orar com você. Você que não clama mais. Você que vem perdendo a fé dia após dia. Você que vem perdendo o ânimo de buscar a Deus dia após dia. Você que não está tendo mais tempo para orar. Você que não está tendo mais tempo para fazer jejum e ficar no lugar secreto a sós com Ele. Eu quero interceder por você. Quero orar pela sua vida hoje. Porque o Senhor está sentindo sua falta. Ei, quando o irmão te mandar mensagem e dizer assim para você: não estou te vendo mais na igreja, não te vi mais no culto. Essa pessoa não está pegando no seu pé não. Essa pessoa não quer saber da sua vida não. Foi o Espírito Santo que disse para ela: vai lá, manda uma mensagem para o meu filho. Manda uma mensagem para minha filha. Eu não estou sentindo mais a presença dele. Eu não estou mais sentindo a presença dela. Só você que quer fazer a presença de Jesus notória na sua vida, e a sua presença notória na vida dele, vem aqui na frente, como sinal de que você quer se achegar a Ele. O ato de você sair do teu lugar e vir aqui é profético. Chegai-vos a Deus. E esse altar representa o trono de Deus.